queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta ao J. Silva, finalmente, pois é, depois de umas férias, né, bem prolongadas, nós estamos de volta aqui para nos fazer no nosso canal e, é claro, trazer aqui mais uma pequena prévia, já visto que não sabemos como é que vai ficar a nova administração, como vai ficar o canal EBD mas o canal Pastor J. Silva está aqui sempre à disposição, claro. É claro que eu aproveitei para descansar um pouco também, porque toda hora gravando chega uma hora que você cansa, não quer nem ver o computador na sua frente, não quer ver edição, não quer ver nada, porque é um descanso, e a mente precisa disso de vez em quando, né? Pois é. Mas 2024 está chegando aí, trimestre novo chegando aí, pauta a Igreja de Cristo com toda a propriedade. A primeira lição veio logo aí a origem da igreja e, claro, caiu sobre minha responsabilidade não fazer a gravação, mas sim aplicar a lição. Aproveitando a deixa, eu quero aqui então trazer uma pequena prévia, né, um pequeno comentário sobre a origem da igreja, literalmente. Se a gente fosse aqui pegar os pormenores, né, da história, literalmente, da igreja, a gente precisaria, no mínimo, de umas 4 horas aqui para ficar aplicando sobre isso, porque é muita coisa e é muita coisa boa para se falar. Mas aproveitando aqui o contexto bem sucinto que o autor coloca para a gente nessas lições, a primeira delas trazendo aí como pauta a origem da igreja, o título da lição, né? A lição com toda a propriedade, ou se vocês preferirem tema, enfim. Falar sobre a origem da igreja para mim é bastante interessante, porque uma das coisas que eu gosto muito é falar sobre história, né? A história praticamente faz parte, literalmente, da minha vida. Eu gosto de falar sobre a história, principalmente sobre a história da igreja e qualquer outra área que envolva a igreja, claro, mas pois bem, aproveitando então essa deixa aí, a lição de número 1 traz para a gente aí esse título, a origem da igreja, e é claro, está pautado aí como base, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 38. É bem verdade que se perguntasse que título, ou melhor, que texto eu colocaria aqui, eu colocaria qualquer outro, né? Menos esse. Mas esse aqui, com toda a propriedade, vai falar sobre um dos fatores impressionantes que é praticamente a pauta da igreja com toda a propriedade, que vai falar sobre o arrependimento, vai falar sobre o batismo, vai falar sobre Jesus Cristo, vai falar sobre o perdão dos pecados e vai falar sobre o Espírito Santo. Então, todas essas citações que eu acabei de fazer fazem parte da história da igreja, com toda a propriedade. O texto diz: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão, olha que coisa tremenda, dos pecados, e recebereis, olha que coisa linda, o dom do Espírito Santo. Perceba a última fala, o dom do Espírito Santo. Tá? Não vamos confundir aqui dom com dons. É claro que quando a gente fala de dom do Espírito Santo, a gente fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando a gente fala dos dons, a gente fala de qualidades, né? De atributos que o Espírito Santo dá à igreja, ou capacita a igreja com eles, para que a mesma venha a ser um canal aí assustador, avassalador na propagação do Evangelho de Cristo. Ok? Mas a pauta, como vimos aqui, é muito boa e, como disse, faz parte da história da igreja levar literalmente a mensagem como Pedro está levando: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, pois é, para perdão dos vossos pecados, somente assim poderão receber o dom do Espírito Santo. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Vamos lá. A verdade prática diz o seguinte: a igreja é a grande família, lindo demais, a grande família de Deus. Onde que eu vejo isso com pauta na Bíblia, pastor? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, ali com toda a propriedade nós temos essa realidade, somos membros da grande família de Deus, lindo demais.
comprada com o sangue de Cristo e selada com, olha lindo isso aqui, e selada com o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Selada automaticamente já diz que somos propriedades, né, de quem detém a autoridade sobre o selo. Quem é que detém a autoridade sobre o selo? O selo, por sua vez, qualifica que nós somos donos de quem? Pois é, dele, com toda a propriedade. Bom, abaixo da verdade prática tem aquelas descrições da leitura diária e eu não gosto de deixar elas passarem desapercebidas, até porque aqui a gente vai ver com toda a propriedade, onde o autor coloca a primeira delas, né, o povo de Deus reunido debaixo do antigo pacto. Quem é esse povo reunido debaixo do antigo pacto? Israel, com toda a propriedade. Ok? Depois, a segunda descrição, a igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Olha, coisa tremenda, né? A igreja idealizada em Deus. Quando foi que a igreja foi idealizada em Deus, pastor? Ele coloca pra gente aqui Efésios, capítulo de número 1, versículos 3 a 6. Eu gosto muito dessa leitura, porque fala sobre o momento em que Paulo é levado pelo Espírito Santo em uma revelação, e ele declara com toda a propriedade que antes da fundação do mundo fomos elegidos no Senhor, escolhidos pelo Senhor. Isso é lindo demais, olha que coisa. A eleição da igreja, né? Vamos lá. A igreja como propriedade, isso aqui é lindo, exclusiva de Deus. Que coisa tremenda, né? Ele coloca pra gente Mateus 16, 18, capítulo 16, versículo 18. Mas se a gente pegar a carta de Pedro, a gente vai ver essa exclusividade com toda a propriedade. Mas segura aí, não é momento ainda. Bom, a igreja como uma comunidade de salvo, olha só, essa palavra comunidade vem de comum, e comum é uma coisa que a gente vai falar aqui dentro da lição. Eu tomei a pauta para falar um pouco sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre essa realidade da comunidade. Pois é, vamos lá. A última, a igreja selada com o Espírito Santo. Eu falei do selo, né? Automaticamente o selo do Senhor diz que nós somos propriedade, selados pelo Espírito Santo. Automaticamente já nos coloca como propriedades do Senhor. Pegou? Pois é, lindo demais. Isso aqui somente as 3 primeiras apresentações, né? Aí nós temos então aí a leitura bíblica em classe. Pois é, deixa eu tomar uma café, senão ele esfria. Bom, leitura bíblica em classe. Atos Apóstolos, capítulo de número 2, coisa linda, né? Aquele movimento pentecostal acontecendo, a descida do Espírito Santo, marcando o território, né? Colocando a igreja em evidência logo nos seus primórdios, né? Princípio, com toda a propriedade. Versículos 1, 2, depois pula para o 37 e o 38. São apenas 4 versículos, é uma leitura muito interessante, merece a nossa atenção. O versículo 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Olha que coisa tremenda. O dia em que o Senhor escolheu para inaugurar a sua igreja com toda a propriedade. Lembrando que, sob ordem de Jesus, os apóstolos estavam em Jerusalém, juntamente com eles aproximadamente 120 crentes reunidos no mesmo local. Tá? E ali, depois do 10º dia, desce sobre eles o Espírito Santo, cumprindo-se assim o dia de Pentecoste. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Veja o que o versículo 2 diz: e de repente veio do céu um som como de um vento inveemente e impetuoso. Lindo demais isso aqui. E encheu toda a casa em que estavam reunidos. Pegou? Lindo demais. Daí ele pula para o 37, o 38. No 37 ele vai falar sobre o sentimento que se apoderou dos corações dos pecadores, e aí automaticamente, mediante o poder da mensagem pregada, seus corações começaram a palpitar de uma certa veemência, como ele diz aqui, compungiram-se. E surge então a pergunta:
O que faremos, irmãos? E aí o apóstolo diz com toda a propriedade: meu Deus do céu, arrependei-vos, cada um de vós. Para quê, pastor? Ele diz aqui, para ser batizado em nome. Olha só, não adianta querer batizar sem arrependimento, cheio de pecado. Primeiro tem que se reconhecer como pecador e que está disposto a mudar essa roupagem de pecador, arrependido literalmente. Pois é, isso é tremendo. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão. É o texto da missão. Pois é, fiquem à vontade, né? Senão eu vou ficar preso aqui. Bom, aí saindo daí ele tem aquele seu plano de aula. Pois é, eu vou dar uma entradinha aqui rapidinho. Olhando o plano de aula, eu separei alguns pontos aqui, né? O propósito desse trimestre, diz ele, tá? É estudar a respeito da doutrina da igreja, da origem, né? Mas é claro que a gente vai falar também da doutrina dentro de todo o conteúdo apresentado. Mas a princípio aqui é a origem da igreja. Mas vamos lá. Sua origem, sua natureza, sua missão. 3 pontos importantes aqui a ser estudado na história da igreja. Qual, pastor? Sua origem, sua natureza, sua missão. Pois é, em cima desses 3 pontos apresentados, traídos aqui do plano de aula do autor, o que a gente descobre? Aí ele continua para a gente, e claro, procurar responder algumas questões tais quais, como, número 1, como o povo de Deus, como o povo de Deus é formado. São questões que ele coloca. Como o povo de Deus, tá, é formado na Bíblia. Bom, nós temos 2 apresentações. A primeira, o primeiro povo escolhido por ele, Israel, foi uma direção direta, concreta do próprio Deus, na escolha. Foi lá, chamou Abraão, de Abraão fez uma grande nação, veio as 12 tribos aí de Jacó, e por aí você já sabe como aconteceu. Primeiro, o contato de Deus com Abraão. Daí por diante, a nação israelita compõe aqui então essa primeira apresentação do povo de Deus. Ok? Bom, 2, como a igreja foi plantada por Deus. Bom, já vimos aqui até na leitura diária, tá vendo como é que ela é importante? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6, como a igreja foi literalmente planejada. Ou seja, a igreja estava no coração de Deus, os congregados, né, a congregação, o povo escolhido para levar a missão estava no coração de Deus. É claro que isso aqui é muito mais profundo do que somente isso que eu estou dizendo. Eu posso alocar isso aqui até mesmo dentro de Israel, onde Deus escolhe Israel, e a missão seria fazer isso que nós estamos fazendo, uma vez que Israel se recusou a fazer praticamente. Nós estamos então cumprindo a vontade de Deus, ok? E terceiro, o que a igreja de fato é. O que a igreja de fato é? Isso aqui é uma pergunta tão interessante que quando eu cheguei lá na introdução da lição, eu me deparei com uma palavra que eu fiquei um pouquinho triste, confesso para vocês que eu fiquei, e eu precisei mudar aquele conteúdo que está ali. Claro, eu mudei mesmo, não tem jeito. Não tem como. A igreja de Cristo, só para vocês terem uma ideia, nunca vai ser relevante. E eu não vejo o apóstolo Paulo nem Pedro nem os crentes achando a igreja como um local relevante. Não tem isso aqui. Pronto, falei, né? Não teve jeito, né? Mais forte aqui. Bom, então, essa aqui é a apresentação extraída da introdução do plano, e aí os objetivos da lição. O primeiro dele, descrever. Deixa eu tomar meu café de novo, senão desfria, por exemplo. Descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia, meu Deus, e na história. Qual é o objetivo da lição, pastor? Descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus, tá vendo? Número 2, apresentar a igreja como criação divina. A igreja é fruto de uma criação divina? Claro que é. Claro que é. Foi chamada, foi estabelecida, né, pelo Cristo com toda a propriedade. Vamos lá. Número 3.
Identificar a igreja como a comunidade de salvos. Lindo isso aqui, né? Identificar a igreja, mais uma vez a palavra comunidade entra aqui, né? Isso é muito bom a gente falar sobre isso. A gente vai falar, ok? Vamos lá. E no terceiro ponto que eu gosto de observar também dentro desse plano de aula é a motivação. Essa daqui eu tomei a liberdade de olhar assim, porque o autor colocou aqui para a gente o seguinte. Eu até coloquei aqui, segundo o autor, uma das imagens bíblicas mais interessantes a respeito da igreja, diz ele, é contemplar a partir desta expressão o corpo de Cristo. Olha só, a expressão o corpo de Cristo, segundo o autor, marca, é um dos pontos mais interessantes ver e contemplar a igreja de Cristo como corpo, sendo comparada a um corpo. E esse corpo cuja cabeça é Cristo. Isso é lindo demais. O corpo de Cristo é a igreja, ok? Esse é um ponto marcante. E sim, é. Aí a gente chega dentro da introdução, onde eu disse para vocês que eu fiquei um pouquinho triste com a colocação. Aí eu tomei a liberdade, óbvio, claro que eu preciso expressar isso aqui para vocês de forma bem sucinta. Eu não vou falar aqui sobre todos os tópicos dessa lição. Não, essa lição não prega, tá bom? Se você for esperto, você vai pegar aqui rapidinho, ó, com certeza. Bom, introdução. Aí eu coloquei uma pergunta logo de cara, tá? O que esta lição nos apresenta realmente? A origem da igreja, pastor, eu sei, querido. Só que segundo o autor, tá? Ele diz aqui uma rápida leitura, ou seja, uma rápida leitura, tá? No Novo Testamento. Se você fizer uma rápida leitura no Novo Testamento, é isso que ele está dizendo, você vai descobrir, você vai perceber, tá? O que a igreja é de fato. Sim, isso aqui é interessante e é verdade. Uma rápida leitura que eu e tu estamos dispostos a fazer no Novo Testamento para descobrir um pouco sobre a igreja, a gente vai descobrir. E o que esse Novo Testamento nos revela sobre a igreja? Sim, isso aqui. E eu coloquei aí, é suficiente para percebermos que a igreja é de fato, tá? E que importância ela tem, ele ainda falando. Aí eu coloquei, o mesmo diz que, aí sim, pegando a pauta dele, para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Bom, para os apóstolos e para os cristãos de época, os primitivos, a igreja era relevante. Veja bem, por que relevante, pastor? Eu coloquei uma pergunta. Por que relevante? Bom, na minha visão, a igreja não era só relevante, embora sendo uma igreja relevante, quer dizer que ela era importante, sim, de fato. Mas ela não era somente relevante, ela era muito mais do que isso. Na minha visão, na minha compreensão, a igreja é muito mais que isso, porque ela foi fundada por Cristo. Mas perceba, pelo contrário, ela era de cunho importante. Então ela era muito mais que simplesmente relevante. Tudo bem que a palavra relevante aqui é muito mais importante para muitos que acham que a igreja é irrelevante. E não é. Porque existem vários nomes de vários títulos aí dados a comunidades, enfim, e isso acaba deixando a igreja dentro dessa pauta de irrelevante. Mas não, embora possua-se tantos quantos nomes adversos, a igreja é relevante, ela é importante, ela possui um cunho importantíssimo, e Paulo deixou isso muito claro, muito explícito. Como assim, pastor? Em todas as missões que Paulo realizava, ou seja, em sua missão, Paulo deixava claro que estabelecer pontos, congregações ou subcongregações por onde ele passou, marcava e classificava literalmente esses locais como reuniões de crentes, de servos, de novos crentes, e isso passou a ser visto, tá, como locais importantes na visão de Paulo. Tanto é que ele vai, faz e quer voltar para saber, escreve para saber, porque se tornou
como diz o autor, relevante, não irrelevante, relevante. Pegou a visão? Pois é. Bom, na visão de Paulo, ela possui essa realidade, ok? Isso é claro que a gente ainda está dentro da introdução. Ele diz o seguinte: quando Paulo, por exemplo, a denominou, isso aqui digo eu, pegando a fala dele, a denominou de coluna e firmeza da verdade, segundo ele, segundo a Bíblia, tá? Ele estava denotando sua importância para o cristianismo. E quando Pedro a chamou de geração eleita, Pedro mostrou o quão preciosa é a igreja para Cristo. Pegou? Lindo demais, pelo amor de Deus. Bom, assim ele fecha então a introdução utilizando a palavra eclésia, que a gente vai ver aqui dentro do conteúdo e vai falar um pouco sobre a eclésia literalmente, tá? E ele termina dizendo que a eclésia, a igreja, né, resumindo o assunto, está longe de ser meramente uma associação de pessoas, ela é uma instituição divina. Lindo demais. No primeiro ponto aqui, aliás, no primeiro tópico da lição, o povo de Deus na Bíblia e na história, esse tópico aqui eu gostaria de falar um pouco sobre ele, né? Bom, ele começa no Antigo Testamento, ponto de número, e pegamos a pauta dele, deixamos ela bem, né, em condições de ser aplicada. É importante observar que, segundo a pauta que o autor traz para a gente, o termo hebraico kahal, é isso aqui, tá? É usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Testamento. Então, a palavra que denota a reunião desses três congregados no hebraico é kahal, ok? Kahal aponta para essa realidade e a gente vê isso. Quando você abre lá em Levítico 11, por exemplo, 44 e 45, você vê ali Deus chamando, né, o povo através de Moisés, dizendo: Moisés, chama o povo, os congregados, os primeiros congregados. Ali nós temos uma ideia clássica, né, do povo reunido na presença de Deus com toda a evidência, e Deus colocando sobre eles, né, a pauta da santidade, uma vez que ele santo é, exigindo no povo que o povo também se tornasse santo. Isso caracteriza com toda a propriedade essa ideia de ajuntamento, de reunião, ok? De congregados literalmente, mas não para somente aí não. Pegando a pauta do autor, nesse aspecto o uso, veja bem, o seu uso é de uma convocação, segundo o autor, de uma convocação para uma assembleia. Então o termo hebraico kahal também está associado a uma convocação para uma assembleia, tá? Ou o ato de reunir-se em assembleia. Pastor, o que é assembleia? Vamos lá, eu coloquei aí. O que significa assembleia? Vamos lá. Não é Assembleia de Deus não, tá? Bom, embora também não seja, mas vamos lá. A realidade do termo assembleia, segundo a liturgia cristã, olha que coisa tremenda, é de uma comunidade. Pronto, pastor, enrolou mais ainda, o senhor está falando de comunidade. Calma aí, querido, vamos lá. O que é uma comunidade? Um grupo de pessoas, tá, reunidas com a mesma ideia, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Pois é, isso é a ideia clássica de comunidade. Pegou a visão? Mas voltando aqui, tá? A realidade do termo, segundo a liturgia cristã, é a de uma comunidade reunida. Pegou a visão? Lindo demais. Bom, para enriquecer mais ainda isso aqui, o autor coloca pra gente aqui essa realidade do kahal. O que eu trouxe? Eu trouxe uma expressiva aí grega também, para sinalizar um pouco mais ainda, enriquecer mais ainda aí, né, a nossa apresentação. O termo grego sinaxe, olha que coisa tremenda, nos transmite a ideia de congregação de fiéis. Muito demais. Pegou a visão, crente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. No Antigo Pacto, Deus tratava seus filhos israelitas como congregados. Falei sobre isso. Logo, como tal realidade, tá, não seria diferente com a igreja. Não seria mesmo. A igreja também é tratada como congregados, tá? Uma reunião de assembleia. Assembleianos, literalmente? Pois é. Bom,
E aí, claro, caso você queira aqui utilizar-se da pauta do autor com mais propriedade, nós colocamos aí, confirmando o que já foi dito. A fala do autor nos fornece dentro dessa pauta o seguinte. Número 1, vamos melhorar isso aqui. Dessa forma, Carrara é descrito como povo reunido. Já vimos. É descrito como congregação de povo. Já falamos sobre isso. Como uma multidão. Também apresentado. Temos aí as pautas bíblicas aí que ele colocou. Você pode confirmar caso você queira. Como literalmente congregação. Pois é, ou congregação de Israel. Falamos sobre isso. E como grande ajuntamento. Pegou? Que foi o que aconteceu logo nos primórdios, nos primeiros dias, né? Das pregações avultantes de um Pedro cheio do Espírito Santo, de uma igreja tomada pelo Espírito Santo. Pois é, e esses ajuntamentos iam acontecendo dia após dia, cada dia mais. Primeiro quase 3.000, depois quase 5.000 e por aí foi até os dias atuais. Esse grande ajuntamento literalmente não parou. Tentaram frear a igreja, tentaram barrar a igreja, tentaram impedir o seu crescimento. Colocaram uma série de coisas no caminho, colocaram aí uma inquisição, colocaram fogueira, colocaram tudo que puderam e ainda colocam, mas há uma promessa sobre a mesma. Promessa essa que foi dita pelo Cristo quando disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Alguns seriam mortos, alguns se tornariam mártires, mas a igreja do Senhor permanece fiel. Ok? E uma pauta bíblica que mexe com a gente, escrito está: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo levou isso a sério, levou a sério. Eu não só estou disposto a ir, como eu estou disposto a padecer se preciso for. Pois é, o que Paulo está dizendo? O morrer para mim é ganho. Eu não quero morrer, não estou pedindo para morrer, mas se morrer, glória a Deus. Estou bem, estou com Deus. Claro que eu não estou incentivando ninguém a se matar. Suicídio não vai para o céu não, tá? Espera o tempo, espera o momento, ok? Pelo amor de Deus. Mas pega a visão, isso é lindo demais, ok? Essa é uma apresentação muito boa, tá? E aí ele fechou então o primeiro ponto. O segundo, ele vai falar sobre eclésia. O que é eclésia? Ele diz aqui que o termo eclésia se refere literalmente à igreja cristã. Sim, tá? Contudo, no contexto neotestamentário, Novo Testamento, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo. Ou seja, existe uma diferença do que é apresentado no Antigo Testamento. Ok? Muito bem. No Antigo Testamento você não vê a palavra eclésia, você vê no Novo Testamento. Ok? Pois bem, ele diz que há uma diferença. Por que há uma diferença? Porque o termo eclésia por si só, senhoras e senhores, que para nós representa não só a igreja, possui um significado muito interessante, chamados de dentro para fora. Ou seja, chamados de dentro para fora. Você entra, aprende, absorve a mensagem e vai pregar lá fora. É mais ou menos isso. Eclésia, pega a visão, lindo demais. É a primeira apresentação. No terceiro aí ele vai falar um pouco da história cristã. Bom, aqui é o que eu disse para você. É uma lição muito boa, vai levar a gente a pontos importantes. Eu precisaria aqui no mínimo de 4 horas para falar sobre isso, mas como a gente não tem, a gente tem que correr, e ele deixou isso aqui sucinto para a gente, então a gente vai na onda. Vamos lá. Bom, na história, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo corpo. Há quem acredite que a igreja está sob a tutela de Pedro. Pois é, porque uma fala de Cristo sobre uma pergunta, quando ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, aí aqui automaticamente alguns dizem que essa expressão é usada por Cristo em relação a Pedro. Ele está chamando Pedro de pedra fundamental da igreja. Não.
né? Na verdade, isso já foi mais do que esclarecido, já está mais do que esclarecido. Ah não, mas aí você não pode utilizar-se da expressiva original, Petra, você tem que pegar o aramaico, porque no aramaico a palavra não tem aramaico, não tem grego, não tem hebraico. Tá? Existe uma diferença sim. Se você pegar as línguas originais, você vai ver que a palavra Petros, que é referência a Pedro, significa fragmento de pedra, pedrinha pequena. Essa pedrinha pequena, esse fragmento de pedra chamado Pedro, jamais poderia ser a pedra fundamental da igreja. E por sua vez, quando ele diz sobre esta pedra, grande rocha firme e inabalável, ele está falando dele mesmo. Ok? Jesus é visto como uma pedra de esquina, a pedra angular. Jesus é visto como uma pedra literalmente, e não uma pedrinha pequena como Pedro. Pedro, assim como pedra pequena, somos nós, igual a Pedro, pedrinhas pequenas, derivados da pedra grande, firme e inabalável rocha que é Cristo. Pois é isso que somos. Tá? E não tem aqui aramaico, não tem aqui grego para hebraico para... Não tem não. Essa é a realidade. Porque é igual aquela história de dizer que Maria permaneceu virgem a vida toda. Porque os que foram apresentados ali como irmãos de Jesus, como família de Jesus, porque o termo original aramaico, o grego vai dizer que usa a mesma palavra para definir irmãos, para definir tios, para definir... Pois é, por isso que utiliza-se dessas formalidades para dizer que Maria permaneceu virgem. Bom, não vou nem entrar nesse modo aqui, tá? Porque na verdade isso aí também já está mais do que esclarecido, não é nada disso, ok? É igual quem quer se justificar pegando pontos da história, pegando pauta dali, esquecendo da Bíblia, tentando justificar seus comportamentos até levianos, até suas formas de vida escolhidas para se viverem, buscam daqui, buscam de ponto, porque distorce um texto, altera outro, né? Faz uma exegese pessoal, interpreta do jeito que quer, vê uma bagunça e pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. E aí quer bagunçar a igreja do Senhor. Por causa disso a gente tem um monte aí de bagunçados, desigrejados, tá? Queimando a imagem da igreja. Porque esse bando de desigrejados que está aí fora, que tem o disparate, a ousadia de dizer: eu fui liberto da igreja, porque a igreja é o quê? Você nunca foi crente na tua vida. Tu nunca foi convertido. Foi convencido, mas não foi convertido. Aí sai, vai para o mundo, vira o cão, vira a cabeça, vira o inferno. Aí quer falar da igreja, vai falar de sai para lá, Satanás, sabe que Jesus tem poder. Aqui não. Pelo amor de Deus, deixa a igreja quieta. É por causa dessa bagunça toda aí, entendeu? Que o respeito acaba indo embora. Fica um monte de gente que não vai para a igreja para quê? Porque aparecem uns palhaços aí querendo combater a Bíblia. Benditos crentes ainda. Pega texto aqui isolado para tentar. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. Vai te converter, pelo amor de Deus. Falei. Sangue de Jesus. Bom, esclarecida essa pauta aqui. Pedro é Petros. Pedro não é a pedra fundamental da igreja. Ok? Bom, aí ele fala aqui sobre a reforma do século XV. E fala que a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico claro. Procurou dar um sentido bíblico à igreja, e não um sentido, né, de imagens, de ídolos, não, sentido bíblico. Essa foi a ideia de Lutero. Lutero queria isso. Lutero lutou para isso, né? Lutero não queria que a igreja... Ele não queria que a igreja se dividisse, ele não queria dividir a igreja, pelo contrário, ele queria que a igreja abrisse seus olhos e enxergasse as barbáries que estavam acontecendo em nome da fé. Ele queria isso. Quando ele elabora as 95 teses, era para discutir assunto. Vamos lá, vamos discutir aqui, vamos ver o que está errado, o que está certo. Ele não faz isso para desafiar o poder da igreja, né, a autoridade da igreja, não, porque era comum na época fazer isso. Elaborar assunto, discutir para chegar a uma conclusão, uma definição de fato. Tudo que Lutero queria era isso. E aí, por conta da sua iniciativa de querer o diálogo com a igreja, saber o motivo pelo qual a igreja estava descambando tanto para tantas coisas, para tantas invencionices, para tantas cobranças exageradas,
inclusive de 12 apóstolos, ele fala que viu mais de não sei quantos enterrados em Roma. Então, quer dizer, o negócio está ficando feio. Aí Lutero entra para tentar ajustar através das teses, mas não ignoram as teses dele. Ficam com raivinha, ficam com nervosozinho. Por quê? Porque Lutero tem agora uma voz. Lutero agora chegou uma realidade, né? Quando prendem ele para dizer para ele, ó, Lutero, fala o seguinte, você nega tudo que você escreveu, e ó, tá tudo certo, beleza, ou então tu vai ter que arcar com as consequências. Ele, calma aí, deixa eu pensar um pouquinho. Pensou, depois, não nego nada, não, que escrevi, pronto, escrevi. Ah, é? Tá assim, meu irmão, não tem essa não. Ele não queria acabar com a igreja, e ele não acabou com a igreja, né? Pelo contrário, foi por causa disso que surgiu aí então um novo pensamento, um pensamento livre da idolatria, um pensamento livre desse negócio de adoração a isso, aquilo outro, a tradições de imagens do outro. Mas, simplesmente assim, Lutero queria manter a igreja pura, mas não entendeu Lutero. Aí nasce a igreja luterana, nasce vários outros segmentos, porque associaram a mensagem de Lutero com a verdade cristã centrada em pautada. Aí vem Lutero, vem João Calvino e tantos outros, vem Zwingli, vem não sei quem, todo mundo na vibe, né, de um pensamento mais fora dessa realidade, né, desse conceito cristão, né, dado a esses cunhos adversos que não tem nada a ver com a Bíblia. Pegou? Pois é, isso é muito interessante, né? Comigo demais. Pois é. Bom, e aí a gente fecha então esse primeiro tópico da lição. O segundo vai falar da igreja como criação divina. Eu acho que eu não preciso nem aqui elaborar muito para falar sobre isso, porque de fato aqui a igreja ela foi idealizada por Deus, segundo o apóstolo Paulo, antes da fundação do mundo. Ou seja, é uma realidade bíblica. Está escrito aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6, com toda a propriedade. Tá? A igreja é uma instituição divina, ela nasceu no coração de Deus, ela nasceu na eternidade, ela foi projetada na eternidade. Amém, queridos? Isso é lindo demais, ok? Então a igreja é uma instituição divina. No segundo ponto, a igreja como uma realidade concreta, né? Aí ele traz para a gente aqui, como vemos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta, sim. Né? Ou seja, nasceu no coração de Deus, na eternidade de Deus, foi projetada literalmente, Cristo a trouxe, deu forma e vida para essa igreja, deu característica para essa igreja, deu realidade e vida para essa igreja, por isso nós estamos aqui, ok? Então, automaticamente, ela não ficou somente na mente de Deus, eu posso dizer, não somente no coração de Deus, mas ela veio a existir de forma concreta, tá? E Jesus, com toda a propriedade, passou a ser o cabeça dessa igreja, essa igreja passou a ser o corpo de Cristo, literalmente. Isso é lindo demais. Bom, o terceiro ponto vai falar sobre aquele momento clássico do Pentecoste, momento em que a igreja estava crescendo. E é claro, o momento em que o Espírito Santo desce sobre a igreja, até falei sobre isso, e automaticamente a igreja começa a crescer assustadoramente depois daquela manifestação do Espírito Santo. Aí chega então o terceiro tópico, a igreja como comunidade de salvos, generados pelo sangue de Cristo. Tá? No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos, é a pauta do nosso texto. Por quê? Pedro está pregando para aquele povo que estão se perguntando o que fazer agora, o que vai acontecer depois da mensagem que ouviram. E aí Pedro diz para eles com toda a propriedade: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, ok? Como remissão dos seus pecados, ok? Isso é lindo demais. E sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados. E assim vocês poderão receber isso aqui que o povo está recebendo também. Poderão receber o mesmo dom. Mas isso é impressionante, né? Então, automaticamente, depois do Pentecostes, a igreja começou a crescer assustadoramente. E aí vai se alastrando através da história. Selados, automaticamente, eu já falei sobre o que é selados, propriedade, somos do Senhor.
E por último aí o batismo no Espírito Santo, também fiz uma pauta logo no início apresentando, dizendo com toda a propriedade que há uma diferença entre o batismo e, aliás, o batismo que representa o dom do Espírito Santo com os dons espirituais. Existe essa diferença, a gente não pode confundir os dois. E aí você pode fechar o pacote automaticamente da lição, dizendo que a igreja ela surgiu, foi fundada por Jesus Cristo, com toda a propriedade. Jesus é a pedra fundamental da igreja, ok? Não tem Pedrinho não, é Cristo mesmo, ok? Pedrinho, assim como nós, automaticamente somos pedrinhas pequenas, derivados da grande pedra, estamos aí fazendo a vontade do Senhor, levando a mensagem do Senhor, essa é a ideia. Bom, esse princípio de apresentação aqui, como eu disse para vocês, ele é muito sucinto. A gente precisaria de muito mais tempo para poder cunhar aqui o que é a história da igreja de forma muito mais acirrada. Mas eu acredito que isso aqui já é o suficiente para a gente ter uma ideia de como devo entrar e alcançar automaticamente o que é a história da igreja. Se você quiser saber mais, procura aí a história da igreja, leia a história da igreja, leia a história das Assembleias de Deus. Leia, procure saber. É muito importante você conhecer a sua história, conhecer a sua origem, conhecer a sua regra de fé, conhecer o que você segue, o que você pratica. Pois é, porque tudo isso está inserido na história da igreja e está inserido na igreja com toda a evidência. Pega a visão, Deus te abençoe e até a próxima. Beijo no coração. Até lá.